Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. Nós nos reunimos aos domingos às 20 horas para ler, para comentar, para sentir o Evangelho de Jesus aqui juntos, né? E fazer uma prática do Evangelho no Lar. Nós estamos entrando aqui no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu convido a todos para estarem com a gente, então, nessa noite, nessa reflexão sobre Meu Reino Não É Deste Mundo. Dando boa noite para quem está chegando, a Gladete, a Sara, Ana Carla, Juliana, Giovana, Jorge. Oi, Suzana, boa noite. Muito bom estar aqui com todos vocês. Lembrando que esse evangelho é o evangelho da nossa casa, então é o evangelho de todos nós. Por favor, sintam-se à vontade para comentar, para fazer perguntas, né? E esse evangelho fica como um convite para a gente tornar essa prática algo da nossa rotina, dentro das nossas casas, dos nossos lares, né? Uma vez por semana, num horário que fique bom para todos, né? Da casa, num dia também, que seja um dia bom para todos, né? Aquele horáriozinho marcado para a gente fazer a prece, fazer a leitura e os comentários a respeito, né, do que a gente... E basta isso, é 20 minutinhos, gente, meia hora no máximo e pronto. E é realmente uma receita que a espiritualidade nos dá para mantermos o equilíbrio da nossa casa mental e também da nossa casa física, né? Do nosso lar, da nossa família, independente de como seja essa família, né? As pessoas que vivem com a gente, que convivem com a gente, são a nossa família. Então, que a gente possa, né, fazer esses convites àqueles que estejam dispostos, e tudo bem se a gente fizer só nós, né? Não tem problema algum. Pode fazer esse evangelho também aí, né, em voz alta, de preferência, porque sozinho a gente nunca está, né? Gente, eu tô aqui aceitando o convite do nosso querido amigo que vem dividir aqui o evangelho com a gente, que é o Pedro Paulo. Tô clicando aqui para aceitar, Pedro Paulo, ele tá me dando uma mensagem. Mas vamos tentando, tá? A gente segue tentando aqui. Deixa eu trazer por aqui. Agora apareceu. Que bom. Boa Boa noite, Pedro. noite. Vocês me ouvem? Sim, ouço sim, Que bom. super bem. Graças a Muito bom estar contigo, né, Pedro? Toda semana a gente está junto no Evangelho Rede Vivo. É uma alegria esse estudo. E quando pode também estar junto aqui com a gente no Evangelho no Lar, é mais uma alegria. Então, muito obrigada, coisa viu, por aceitar o maravilhosa. convite. Sempre que a gente possa se encontrar, né, na associação ou em qualquer outro lugar, qualquer tempo religioso, para falar de Jesus, pensar em Jesus, pensar em Deus, é sempre muito bom. E com pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente ama, é muito mais bacana ainda, né? A associação acabou de fazer 108 anos agora, foi uma festa Foi, né? divina, né? Foi maravilhoso, né? Então, sempre que a gente se encontra, é muito bom. É sim. Pedro, vou te convidar então a aproveitar aqui, antes de fazer a leitura, né, do trecho que está aí no item 1 do capítulo 2, eu vou te convidar para fazer a prece de abertura para a gente, pode ser? Perfeito. Então, Obrigada. minha gente, vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, Maria Santíssima, nossa mãe, Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso guia e modelo, nosso irmão, Criador desse nosso planeta. Pedimos a proteção, o amparo para essa reunião, para esse encontro de estudo, para esse Evangelho no lar, que traz tanta luz, tanto amor e tanto carinho para nossas casas. Pedimos a proteção e o amparo em nome de Jesus e em nome de Deus. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida em que nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em novas tentações. Livra-nos de todos os males, porque Teu é o reino, o
poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus. Assim seja. Obrigada, Pedro. Então, pessoal, a gente está ali no capítulo 2, né? A gente vai hoje tratar dos itens 1, 2 e 3, mas eu vou ler aqui na íntegra o item 1, que é a íntegra também de um trecho que Kardec seleciona para abrir esse segundo capítulo, que está lá em João, capítulo 18 de João, versículos 33, 36 e 37. E depois a leitura dos itens 2 e 3 a gente vai fazendo aqui ao longo da conversa, tá? Então, diz assim, item 1, né? Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, disse-lhe, sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu, meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então disse-lhe, sois, pois, rei? Jesus lhe replicou, vós o dissestes, eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. Pois bem, então, até no item 2 aqui, a vida futura, Kardec diz para a gente que por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura, né? Que ele apresenta em todas as circunstâncias como termo para onde tende a humanidade e como sendo objeto das principais preocupações do homem sobre a terra, todas as suas máximas se dirigem a esse grande princípio. Mas eu queria começar aproveitando, né, que a gente tem o Pedro Paulo aqui com a gente, ele sempre traz aqui os seus estudos, os contextos, né, da época, e isso é muito rico, né, muito importante para a gente. Mais adiante aqui um pouquinho, no item 3, Kardec diz assim, Pedro Paulo, os judeus tinham ideias muito imprecisas no tocante à vida futura. E eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa questão, como é que era nesses tempos em que Jesus esteve aqui encarnado entre nós, como é que era a noção que as pessoas tinham sobre a vida após a morte? Então vamos lá, Emília. Só voltando um bocadinho ainda, né, quando Jesus fala da vida futura, né, isso é muito importante, porque sem a vida futura, sem esse entendimento da vida futura, basicamente, pelo que eu entendo, até também, né, vamos dizer, de acordo com o que Kardec explanou para nós, a moral do Cristo fica muito sem sentido se ficar restrito a uma vida só. Né? Então, por isso que aqueles que leem a Bíblia, leem os Evangelhos e tentam daí tirar os ensinamentos de Jesus, mas se eles vão com aquele propósito, com aquele entendimento, melhor dizendo, de que a vida futura não existe, fica tudo muito vago, muito sem sentido, né, e se perde. As pessoas vão acabar achando que aquilo é uma coisa pueril, uma coisa que não faz muito sentido, que não tem muita razão de ser. Né? Por isso, a importância da vida futura e por que isso está onde está no Evangelho segundo o Espiritismo, logo de cara, é o segundo item, onde isso aparece. Né? E falando um bocadinho nessa pergunta que você me fez, né, que os judeus tinham uma ideia muito imprecisa sobre a vida futura, nós temos que entender o seguinte, naquela época, nós, para quem já deu uma leitura na Bíblia, no Evangelho, nós vamos encontrar algumas figuras muito importantes, que são os saduceus, os fariseus, os essênios, todos eles são correntes dos hebreus, dos judeus, como o cristianismo também, na origem, é uma dessas correntes mais novas, que vamos dizer assim, do judaísmo. Então, por exemplo, os saduceus, eles eram aqueles que não acreditavam na vida futura. Morreu, acabou. Não tem vida futura. Então, a vida é sempre a vida encarnada, presente. Esse era o entendimento dos saduceus
que eram a elite daquele povo naquele momento. Os fariseus não, eles acreditavam numa vida após a morte, né? Não era simplesmente morreu, acabou, mas muito diferente do que a gente imagina hoje. Eles tinham uma visão muito precária, muito diferente do que nós temos. Né? Por exemplo, eles achavam, basicamente, quase a totalidade dos judeus acreditavam que tudo que a gente fosse receber de Deus, nós receberíamos nesta vida como encarnados. Então, o importante era agradar a Deus, cumprir com os mandamentos de Deus, ser um homem justo naquela acepção, naquela prova, para receber de Deus tudo de bom na vida presente, na vida como encarnado. Essa era, né, a ideia da grande maioria deles. E eles acreditavam ainda, por cima, numa questão que era muito interessante, que alguns, não só os judeus, mas boa parte da cristandade hoje, eles acreditam na vida, desculpa, eles acreditam em anjos. Mas quem são os anjos? Os anjos foram seres criados à parte. Os anjos não são seres humanos, são seres criados perfeitos, que Deus tinha um outro objetivo que não o de seres humanos. Eles encaravam os anjos como essa criação à parte. Para nós, anjos somos nós mesmos, mas quando nós atingimos um estado de espírito puro, um estado onde todo ser humano está sujeito, está destinado a isso. Todos nós um dia seremos anjos, porque nós nascemos simples e ignorantes e vamos até a angelitude, como nós aprendemos com o Espiritismo. E não que os anjos foram seres criados à parte, porque senão seriam seres privilegiados, não seriam seres humanos. Então, eles tinham essa ideia. Então, eles acreditavam que as recompensas por ser uma pessoa pia, por ser uma pessoa justa, era tudo aqui na Terra. Nós receberíamos esse benefício de Deus. Deus era um Deus que intervinha sempre na vida da Terra, na vida do universo. Então, Deus, né, cuidava de nós e ficava meio com raiva quando nós não cumpríamos o que ele determinou. E aí vinham as grandes catástrofes, as doenças, maremoto, tsunami, praga. Então, Deus, ele vai intervir na história e vai fazer com que aqueles que não cumpriram os seus desígnios passassem 400 anos como escravos entre judeus, passassem por todos os sofrimentos que passaram nesses 5.000 anos de história dos judeus, porque Deus sempre interveio na história e fazia com que as pessoas fossem castigadas por isso, por não cumprir. Mas se elas fossem boas, elas receberiam tudo de bom na terra. Essa é mais ou menos assim, a grosso modo, essa ideia de como eles encarnavam. E Moisés afirmou isso também por diversas vezes, para poder conter um povo bravo, como era o povo hebreu daquela época. Não tinha outro jeito a não ser metendo medo em todo mundo, né? Então ele usava Deus como aquele que dava a ele toda a autoridade na terra. E Deus tinha toda a autoridade no universo para fazer o que quisesse. Então, que a gente que não brincasse com a divindade. Sim. Interessante esse ponto, a gente deu uma passada nisso, né? Alguns domingos atrás, pessoal, quando a gente falou no capítulo 1 sobre a lei mosaica. Então, quem ficou com dúvida ou gostaria de ouvir mais a respeito dessa questão também, depois aqui do Evangelho, dá uma olhadinha no feed ali da nossa associação aqui no Instagram, tem o vídeo sobre esse ponto, né? De como era essa compreensão a respeito de Deus, né? Naqueles tempos. Então, a compreensão a respeito da vida futura também, né? O Pedro Paulo está nos colocando aqui que era limitada, né? Então, a gente pode entender, e é o que Kardec nos coloca, que a compreensão da vida futura passa a ser, né, pode ser considerado o ponto central do ensinamento do Cristo, né?
e também é colocado por Kardec, né? Entretanto, apropriando o seu ensinamento ao estado dos homens da sua época, Jesus não julgou conveniente dar-lhes o esclarecimento completo. Então, o que quer dizer assim, né? E que sinais Jesus vem e traz para a gente a respeito da vida futura? Aqui a gente lembra também, você falou dos fariseus, né? Então a gente lembra também do diálogo de Jesus com Nicodemos, que é um diálogo muito interessante, né? Será que você pode nos esclarecer um pouquinho mais sobre esse diálogo e sobre os demais sinais, né? Ou falas, enfim, esclarecimentos, melhor dizendo, de Jesus sobre esse ponto, Pedro Paulo? Jesus, nessa fala com Nicodemos, esse pedaço é clássico, né? Porque você sendo doutor da lei, você sendo quem você é o maior praticamente dos que estão vivos aqui. Se você não consegue, né, entender a necessidade de viver de novo, porque aí tem uma coisa interessante. A vida futura. A vida futura, podemos encarar a vida futura como viver depois da morte. É, um, é, um, é uma percepção. Então, nós não morremos. O corpo de carne morre. Jesus veio, né, Jesus, 3 dias depois do desencarne de Jesus estava vivo, mostrando para todo mundo: vocês estão me vendo? Eu estou vivo. Jesus veio fazer isso para mostrar. Jesus veio à Terra, veio aqui encarnado na Terra, naquele momento, para mostrar um Deus que é amor, que é o Pai de todos nós, que não é aquele zeloso Senhor dos Exércitos que tinha ciúme, que era zeloso, tinha ciúme de que todos fizessem o que ele mandou. E Jesus venceu a morte. Jesus veio, venceu a morte, mostrou: gente, ninguém morre, eu estou aqui. Passou depois 40 dias, nessa simbologia dos 40 dias da Bíblia, ele passou muitos dias depois ainda, materializado aqui entre nós. Obviamente ele não estava mais com o corpo de carne, mas ele estava materializado de tal modo que as pessoas olhavam para ele e o percebiam como se encarnado estivesse, porque podiam abraçá-lo, podiam sentir calor, ia sentir tudo. Isso depois, aqui com o Espiritismo, nós temos muitas provas disso. Jesus veio mostrar, então, Jesus veio mostrar para nós, volto a dizer, um Deus de amor, Deus que é amor, Deus que é Pai, e que a morte não existe. Nós não morremos. O corpo de carne perece. Kardec nos mostra uma coisa muito interessante na terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais, que é a lei de destruição. Você imagina se até hoje, desde 200, só para ficar no Homo sapiens, sabe, de 200 mil anos para cá, se ninguém morresse, como é que está de gente nessa terra? Se não houvesse a lei de destruição, né, os animais se destroem porque um precisa comer para se manter vivo. E uma outra razão para isso é manter um número estável entre as populações dos seres, dos animais, de nós, das plantas, de tudo. Então, a lei de destruição é uma coisa patente que Kardec veio mostrar, entre aquelas 10 leis morais, a necessidade disso. Então, Jesus veio mostrar para nós isso. Ele veio mostrar para nós, agora, que nossa carne volta, os elétrons, prótons, eu não vou falar, vou acabar falando alguma coisa errada, voltam, se dissolvem e voltam para a Terra e vão ficar por aí. Agora, o nosso espírito, esse vive para sempre. Então, a lição então, voltando, falar sobre a vida futura é essa vida após o desencarne, e também eu posso encará-la como falando da reencarnação, que é o que Jesus fala naquele diálogo com Nicodemos, que fica evidente quando Jesus, lá que é um fato que ficou conhecido como Jesus em cima do monte, da transfiguração de Jesus, que ele fala, o que é aquilo se não é provar que a reencarnação existe e provar que não se morre, que eles estão vivos, que ele está vivo, Moisés está vivo.
João Batista, quando ele fala, vocês estão falando de quem? Não, é de João Batista que eu estou falando. Então, João Batista está vivo, está aí, viveu, desencarnou. Tá aí. Ele é o Elias que disseram que vinha e veio. Então, fica patente isso. E sem falar, eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. Tá? Senão nós vamos ficar falando aqui uns 3 dias seguidos. Mas, né, como eu falei, parte dos judeus acreditavam que as pessoas morriam, acabou. Basicamente o estado dos seus. Outros acreditavam que na vida após a morte. E outros ainda, uma elite, acredita ainda hoje, acreditam na reencarnação sendo judeus. A reencarnação não é estranha ao judaísmo. O livro é Depois da Morte, Leon Denis, Doutrina Secreta. Se alguém quiser entender como é que isso funciona, como é que isso passou pelo Egito, por Roma, pelos hebreus, pela Índia, pela Grécia Antiga, a questão do Deus único, a questão da reencarnação e outras questões básicas da nossa doutrina, que chegou a nós pelo cristianismo e chegou a nós ao espiritismo, está tudo aí. Então, esse livro também é algo que merece ser lido com muito carinho. Depois da morte de Leon Denis, ele vai mostrar para a gente perfeitamente como é que isso se deu desde lá da Índia, há 40 mil anos atrás, nos Vedas e tal, e como isso chega ao cristianismo. É muito interessante. Então, nós vemos que Jesus fala sobre isso, grandes outros avatares, outros espíritos enviados por Jesus, vão nos contar sobre a reencarnação, que o próprio Jesus afirmou com todas as letras. É isso, menino. Deixa eu falar muito, não, senão eu não É paro de muito falar. interessante, né, Pedro Paulo, porque era algo, um conhecimento restrito para somente alguns, né? E aqui Kardec nos coloca que com o Espiritismo a vida futura não é mais um simples artigo de fé ou uma hipótese, né? Então, conta pra gente um pouquinho Certeza. assim, conta pra gente um pouquinho de que forma que a doutrina espírita dá continuidade, né, a essa explicação da verdade que Jesus vem nos trazer, né, o Consolador prometido. Porque, por exemplo, quem já foi no centro espírita, ou é raro o brasileiro que não conheça algo sobre espiritismo, mesmo que nunca tenha ido num centro espírita. Mas vamos ver que negócio de espírito é com espírita, né? Então, falou em espírito, vai lá aqueles caras lá que eles entendem desse negócio. Então, as testemunhas oculares dessas coisas voltam, vêm nos trazer tudo o que acontece na vida. Nós temos a série André Luiz, a série das séries mais famosas que tem depois da obra do Pentateuco kardeciano. Nós vamos encontrar aquela que é conhecida no mundo espírita, que já tem 2 filmes no cinema maravilhosos e todo mundo já ouviu falar disso, que é a obra de André Luiz, que vai contar para nós como é viver na espiritualidade. O que também sabemos que não é uma novidade. Nós vamos encontrar Swedenborg falando disso antes do Kardec, de como é que era viver na espiritualidade. Mas como nós estamos falando aqui da nossa doutrina espírita, se nós formos seguir, né, aquela parte específica da obra de André Luiz, nós vamos entender como é que se vive na vida espiritual. E se nós, ao estudarmos a doutrina espírita, né, e finalmente chegarmos à conclusão, à certeza de que nós somos um espírito imortal, que a reencarnação existe e que todos nós só podemos colher aquilo que nós semeamos, a certeza desses 3 aspectos nos trará um mundo pacificado. E para quem quer ter ideia de que nós realmente vivemos depois do desencarne daqui, desse nosso planetinha de provas de expiação, tem umas coisas que a ciência hoje em dia já vem mostrando para a gente já há muito tempo. Não precisamos nem falar do espiritismo, vamos ficar só na ciência. Nós temos lá, o que nós temos lá? Uma coisa que nós conhecemos como transcomunicação instrumental, que são
palavra dos Espíritos, nós vamos ver os Espíritos falando através de rádio, gravação de fita, imagens em televisão, agora na internet, de espíritos, sem nenhuma intervenção humana. Meninos prodígios. Essa semana eu estava vendo um garotinho sentado no colo de uma moça, de fralda, um moleque nem falar fala, tocando piano. Como é que um moleque que tem um ano e pouquinho, sei lá o tamanhozinho que ele tinha ali, como é que ele toca piano? Ou sempre tem um chinês, desculpa a brincadeira, mas tocando piano em algum lugar e coisa. O Mozart mesmo, né, que é um exemplo clássico disso, né? As crianças que lembram das vidas passadas, isso não é coisa do espiritismo, isso é coisa da ciência. Nós temos um livro clássico sobre isso de um cientista, os 300 casos referentes sugestivos do Ian Stevens, que é um canadense radicado nos Estados Unidos, um cientista poderoso, que não sei nem se ele chegou a ouvir falar do Kardec, mas está lá. A regressão de memória é outro fato que a gente. Brian Weiss, por exemplo, que é um outro que era um judeu que também jamais acreditou em reencarnação, e diante daquilo tudo, do fato que aconteceu dentro do consultório dele, ele teve que estudar a fundo e se dobrar a isso. As visões que nós temos no leito de morte, a experiência de quase morte, isso tudo nós vamos encontrar vários relatos desses também num livro que faz parte do Pentateuco kardeciano, que é O Céu e o Inferno. Também tem muita, a primeira, né, a segunda parte da obra, onde traz o relato daqueles que desencarnaram. Então, tem relatos magníficos. Se nós fomos num centro espírita e fomos encontrar com... Hoje em dia já é muito diferente de alguns de 40, 50 anos atrás, onde essas mensagens se davam no meio de todo mundo. Hoje em dia isso já não acontece mais, são sessões reservadas e tal. Mas se a pessoa quiser ter uma ideia disso, pode ir lá, ou a própria ciência hoje em dia está ficando difícil dos céticos continuarem insistindo de que não existe vida após a morte. Só aquele que fecha o olho igual avestruz, que enterra a cabeça no chão. Aí tá, isso está valendo, mas se não, tá difícil, vida. Sim, a gente teve uma conversa aqui entre a Júlia e o Rafael, né, que é médico, é estudioso da nossa casa, sobre a aliança da ciência e da religião, e a Júlia trouxe uma fonte, várias fontes muito legais, que estão lá no site da FEB, em que a FEB lista, né, os artigos científicos que tratam a Sim. respeito da comprovação da vida após a morte. Então é muito interessante mesmo, né? E até para a gente até concluir aqui, né, antes de perguntar sobre os seus comentários finais, Pedro Paulo, essa frase com que Kardec finaliza o terceiro tópico, acho que ela resume bem, né? Diz assim: ora, essa descrição da vida futura é tão circunstanciada, as condições de existência, feliz ou infeliz, daqueles que aí se encontram são tão racionais que podemos dizer, apesar disso, que ela não pode ser de outra forma e que está lá a verdadeira justiça de Deus. É, é aquilo que nós falamos um pouquinho antes. Tentar entender a doutrina de Jesus. Tentar entender como Deus é soberanamente justo e bom, magnânimo, é um pai de amor, tem um amor que não acaba nunca. Sem o estatuto da reencarnação, é muito complicado. Pelo menos na minha visão, eu não consigo perceber a justiça de Deus e o amor incondicional de Deus para com as suas criaturas sem a reencarnação. Ela está lá. Sem isso, Deus fica um velhinho barbudo, raivoso, que quer descontar as frustrações que ele teria nos seus filhos. Então isso é impossível, gente. Isso não faz o menor sentido. Então quando a gente vê Jesus voltando à Terra, trazendo exemplos em cima de exemplos de que só o amor é capaz de construir a nossa salvação, a salvação da Terra, a salvação do universo. O amor é o somatório de todas as virtudes que o homem, que os seres humanos em qualquer parte do universo,
que nós não podemos, jamais podemos esquecer que nós, seres humanos, vivemos pelo universo afora. A pluralidade dos mundos habitados é um dos 5 pilares que sustenta o Espiritismo. A existência de Deus, a existência dos espíritos, a possibilidade de comunicação entre encarnados e desencarnados, a pluralidade das existências e... me enrolei, falta um. Foi o que você falou agora, a pluralidade dos mundos habitados. Dos mundos, isso. Então, isso é perfeito. Sem isso, nós vamos achar que Deus tem raiva, que Deus tem preferido, que Deus olha para tem um povo escolhido e os outros não são, vão amargar o pão que o diabo amassou, coisas desse tipo. Então isso não... Deus, soberanamente justo e bom, um Pai de amor e caridade. Isso é inteligência Jesus, suprema, né? Causa primária de todas as coisas, né? Questão 1, clássica do Livro dos Espíritos. Né? Então, eu acho que não tem como a gente fugir disso. A gente volta, dá volta e sempre vamos cair no amor de Deus pela sua criatura, que torna o mundo uma coisa plena de amor, de carinho, e que só assim ele é habitável. Senão fica difícil. Muito bom, Pedro Paulo. Obrigada, viu, pelos seus comentários, pelos esclarecimentos. É sempre muito bom estar contigo aqui no Evangelho no Lar. Agradecer a todos aqui também por estarem com a gente, por terem deixado seus comentários. Hoje, mais cedo, a gente perguntou, né, o que as pessoas entendiam por essa afirmação, né? Meu reino não é deste mundo. Então, a Clarice, que está aqui com a gente, disse que entende por serem as palavras e os exemplos de Jesus. O Timolau nos disse que a vida material não era o objetivo de Jesus, mas sim consolidar o conhecimento sobre a vida real. E é essa vida real que fica aqui o nosso convite para a nossa tarefinha da semana, né? Que de vez em quando a gente gosta, né, de deixar aqui. Então, que essa semana a gente possa lembrar dessa vida real. Que os desafios da nossa vida a gente encare como sendo passageiros. Né? Porque afinal de contas, nós estamos aqui passando por uma experiência enquanto encarnados, mas somos espíritos imortais. Então essas experiências, elas vêm para a gente sempre como um aprendizado, como um convite. Então, vamos, amigos, para a prece final. Eu agradeço mais uma vez a todos, viu? Por estarem aqui com a gente. Nós vamos nos encaminhando para a prece e no dia de hoje nós faremos uma irradiação pelos trabalhos da doutrinária de sábado. Estamos com a campanha Prece Amiga, todos os trabalhos da nossa casa, todos os grupos de estudo, grupos mediúnicos, evangelização, todos se reúnem nas semanas, né, fazendo preces por um grupo específico. E hoje, nessa semana, ao longo da semana toda, nós estamos todos fazendo preces pelo grupo de sábado. Então, convido vocês para, juntos, né, com a gente, se reunirem nessa irradiação. Então, vamos nos manter de corações alegres, conectados com esse evangelho, com essa possibilidade de estudar um pouco mais a respeito da boa nova de Jesus, estudar um pouquinho mais a respeito da nossa vida real, conhecer a nós mesmos, conhecer um pouco mais a respeito da natureza, de Deus, do que é a verdade, para modificarmos pouco a pouco o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir. Possamos hoje, aqui reunidos, emanar os nossos melhores pensamentos e sentimentos para os trabalhadores da doutrinária de sábado, que o seu Carlos, a Dona Ivete, o Fidelis, todos os amigos que fazem desses encontros aos sábados às 19h30 na nossa casa um lugar de muito amor, de muito acolhimento, que eles se sintam acolhidos e revigorados para seguirem em frente, darem continuidade a esse trabalho bonito. Agradecemos a espiritualidade amiga da casa que conduz esses encontros, pelo abraço, pelas intuições, pelo tratamento que aqui recebemos quando estamos no Evangelho no Lar. E fica aqui para nós o convite para seguirmos ao longo da semana, trazendo esse Evangelho para os nossos lares. Que assim seja. Graças a Deus.
Boa noite, Gente, que Deus abençoe muito a todos. obrigada. Obrigado a todos. Emília, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Que assim seja. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau.